Oi, pessoal, prontos para mais uma aula do nosso curso NR10 Básico? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos ver as situações de emergência e dar uma definição bem simples aí quanto aos termos de capacitação, qualificação, autorização e habilitação, que são as definições que envolvem os trabalhadores em instalações elétricas. Na questão das situações de emergência, basicamente é o atendimento ao primeiro socorro que os trabalhadores devem estar preparados, treinados, capacitados para exercer esses atendimentos. Tanto na questão do resgate em altura, né, que os trabalhadores têm que estar treinados para fazer o resgate do colega, e assim como também para fazer a reanimação cardíaca. E, por último, aqui a situação de um atendimento em combate ao incêndio, ou princípio de incêndio nas instalações envolvendo eletricidade. Então, isso é mais um dos motivos pelos quais a NR10 exige que a atividade envolvendo eletricidade deve ser realizada no mínimo com dois trabalhadores, que é a primeira função, o objetivo, um ser supervisor do outro, e o segundo é para fazer o atendimento de primeiro socorro. Nessa questão de combate a incêndio, nós vamos detalhar aqui uma definição que é pouco conhecida, que é a questão do risco de incêndio ou de explosão iminente, né, nas instalações. E a que se deve isso? A uma atmosfera explosiva, formação de uma atmosfera explosiva ou a iminência de formação de uma atmosfera explosiva. Como é que se dá essa atmosfera explosiva? A gente viu lá no curso de princípio, né, fundamentos de combate a incêndios 1, que nós temos as substâncias inflamáveis, eles liberam para o ar, emanam para o ar vapores, né, inflamáveis. E esses vapores inflamáveis, ele vai gerar uma atmosfera que tenha uma condição de iminência de explosão. Agora, isso vai se dar dentro das condições, não é, para o surgimento do fogo ou explosão, que é os três elementos: combustível, comburente e calor. Então, no caso, o combustível é a própria vapor, gases ou névoas oriundas de materiais, substâncias inflamáveis, né, dispersas no ar, no ambiente, e aí o oxigênio misturado ao oxigênio, você tem a possibilidade de haver uma explosão quando do surgimento de uma ignição, de uma fonte de calor. E aí a gente viu que a principal fonte de calor e ignição que pode provocar um incêndio numa instalação elétrica, dentro das condições ideais, né, para o surgimento do fogo e explosão, é as instalações elétricas. E por isso tem que se ter uma preocupação nos dispositivos, dos equipamentos, materiais que compõem as instalações elétricas para evitar que haja essa faísca oriunda de um fechamento, de uma abertura de um interruptor, de uma chave de comando, de um equipamento, de um motor, ou até mesmo de uma lâmpada que esteja lá na iminência de explodir. Então, esses equipamentos eles devem estar preparados, devem ser construídos de materiais que impeçam tanto a penetração do gás inflamável dentro e internamente desses equipamentos, como também peça que o calor oriundo de um possível curto-circuito aqui internamente desses dispositivos eletrônicos, ele se propaga para o ambiente. Então, esses dispositivos, equipamentos, eles devem ser constituídos de materiais anti-explosivos. Eles recebem essa sigla assim, EX, é anti-explosivo, certo? Nas condições de instalações classificadas como atmosfera explosiva. Então, a própria ANR10, no seu item lá 10.2.4, item F, ele pede que todos os equipamentos e dispositivos elétricos instalados em ambientes classificados que possuem atmosfera explosiva ou que venha a ter a possibilidade de a existência de atmosfera explosiva, eles devem ter os seus certificados de acordo com as normas brasileiras especificadas para
a construção desses dispositivos antiexplosivos, garantir que eles são antiexplosivos e que não cause dano, né, ou que promova a faísca ou aumento de temperatura no ambiente que vai propagar, que vai em contato com uma atmosfera explosiva, gases inflamáveis dispersos junto com o oxigênio no ambiente, causam uma explosão. Então, essas são, a gente tem como áreas classificadas, vou dar um exemplo, uma casa de depósito de tinta, um posto de gasolina, né, uma oficina mecânica que trabalha com manipulação de tintas, na aplicação de tintas, aquelas pistolas, elas vão emanar uma determinada quantidade de gás que, se atingir aquele limite inferior de explosividade, superar o limite inferior de explosividade e ficar abaixo do limite superior de explosividade, você está dentro de uma faixa ideal para a ocorrência de explosão ou incêndio. Então, isso tem que ser bem cuidadoso na especificação desses equipamentos. E por último, nós vamos agora ver o que a NR10 estabelece como necessidade e obrigatoriedade de todos os trabalhadores que exercem atividade nas instalações elétricas serem qualificados, habilitados, capacitados e autorizados. O que vem a ser cada um desses atributos? Vamos começar pelo profissional qualificado. O que vem a ser o profissional qualificado? É aquele que tem a comprovação de um diploma, de um certificado, de conclusão de um curso específico na área elétrica. E esse curso ele foi ministrado por uma instituição, certo, reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, no caso o MEC. Então é uma instituição, uma escola que tem a homologação do Ministério da Educação. Então ele tem um reconhecimento legal de funcionamento. Então esse curso específico na área elétrica vai dar um certificado, uma comprovação através de um diploma de que esse profissional fez esse curso. Com base nessa qualificação, ele precisa demonstrar capacitação. Essa capacitação é considerada pela NR10 apenas em duas situações que devem ser simultâneas. Quais são essas situações ou atender às condições? São duas condições. A primeira é que o trabalhador recebe capacitação sob a orientação e responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado, certo? E a outra condição é que esse trabalhador ele trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. Então, essas duas condições dão ao trabalhador o título de capacitado. Só é considerado profissional capacitado quando atender essas duas condições. Outro requisito é a habilitação. O que vem a ser habilitação? A habilitação é ter o registro de um órgão que representa a categoria ou a profissão. No caso aqui de eletricista, técnico elétrico ou engenheiro eletricista, é o CREA, que é o Conselho que representa as profissões de engenharia e técnico. Então, na outra condição e atendimento do requisito é a autorização. O que vem a ser a autorização? É um profissional que está registrado na empresa, legalmente registrado na empresa, tem um vínculo empregatício com a empresa e que ele, para exercer a atividade, ele recebe, né, uma autorização expressa em documento através de uma ordem de serviço assinada, datada, estabelecendo qual é a atividade que ele vai executar. E essa ordem de serviço tem que ser assinada pelo responsável legal da empresa. Então tem que ter uma responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado também. Então ele assina essa ordem de serviço e estabelece digamos assim, a questão da autorização para o profissional exercer a atividade dele envolvendo a eletricidade.
Então aqui nós temos as 4 definições desses termos aqui que vai habilitar habilitar não, vai proporcionar que o trabalhador exerça sua atividade legalmente, conforme a norma regulamentadora. Sem isso, sem um desses 4 atributos, o profissional ele não está legalmente habilitado para o exercício dessa atividade envolvendo instalações elétricas, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e é importante vocês lerem na íntegra a NR10 quanto a esses termos aí utilizados. Até a próxima.